Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde venho trazer mais uma palavra de vida, viva para a sua vida. A palavra de hoje que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, do homem de Deus. A sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus pela toda sua comitiva. Chegando-se, pois, diante dele, disse: Eis que agora que sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Amados irmãos, nessa tarde eu venho trazer a memória. Todos nós conhecemos a história de Naamã, a qual Naamã era ali um chefe do exército do rei da Síria. Era um homem grande, era um homem respeitado pelas pessoas. Era um homem herói valoroso, mas porém leproso. Como nós sabemos, aquela lepra, perante aqueles sociedade, não tinha cura. Mas ele, por ser um homem respeitado, valoroso, fiel ao seu rei, ali ele exercia a sua função. Naamã ele queria, como todos nós, com certeza, ser curado daquela lepra. Ali fala que um dia eles saíram a tropas da Síria para a terra de Israel. Levaram ali na terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aquela menina, eu creio ela que quando vendo aquilo, como Naamã se encontrava leproso, aquela menina começou a falar com sua esposa de Naamã, falando que se o Senhor colocasse ele diante do profeta que estava em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Aquela menina falando aquilo. Então, quando aquela menina falou aquilo para aquela mulher, logo Naamã notificou ao seu senhor. Foi saber de onde saía aquela menina. A menina falando que era da terra de Israel. Então, fala que ele disse ao rei da Síria: Vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Fala que ali ele enviou alguns homens com uma carta para o rei de Israel e com alguns talentos, pratas, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas, pedindo, falando que quem enviou era Naamã. Naamã, meu servo, que cures da sua lepra. Eu creio que aquele rei amava Naamã, porque ele logo, ele se prontificou
a saber quem era aquele profeta que a menina falava, ele mandou ali alguns talentos, alguns tesouros, algumas roupas. Ele mandou a carta para que aquele profeta viesse e curasse a lepra do seu guarda, aquele homem que era um chefe da Síria. Eu creio que aquele homem, aquele senhor amava ele, porque não qualquer um que faz algo assim tão grande. Eu creio que aquele homem tinha uma honra ali como seu rei, porque logo a palavra fala que ele era um homem valoroso. Quer dizer que ele era um homem fiel. Apesar da sua lepra, aquele homem não foi se retirado daquele lugar, não foi excluído daquele lugar, porque ele fala que ele era muito respeitado. Eu creio que o rei ali amava, tanto que logo se pôs a ajudá-lo para ver quem era, procurar, para que ele ali pudesse ser abençoado. Mas fala, mas na frente, que quando essa carta chegou ao rei de Israel, ele rasgou suas vestes e falou: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que envie a mim um homem para que eu cure da lepra? E quando Eliseu ali ouvindo o homem de Deus, o que o rei de Israel rasgava suas vestes, ele logo perguntou: por que rasgaste sua veste? Deixa eu vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Ali fala que Naamã veio com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu somente mandou um mensageiro dizendo: vai-te e lava 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Ali quando Naamã escuta aquele mensageiro, fala que Naamã se indignou muito. E ele saiu dizendo: certamente ele sairá, se colocará de pé em mim, invocará o nome do Senhor seu Deus, ele passará a mão sobre mim e sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã ali estava indignado, porque ele esperava algo que aquele homem fizesse algo como de costume. Mas aquele homem de Deus fala que ele nem o recebeu. Simplesmente mandou um mensageiro e falou que o que ele devia fazer, conforme o Senhor tinha, eu creio, ordenado. Mas Naamã ali, como muitas das vezes, ficamos indignados com algumas respostas. Aquele homem ali esperava algo mais, porque na terra dele, ele era um homem muito respeitado, um homem valoroso. Ele não esperava aquela recepção, eu creio, como muitas das vezes a gente estamos em busca de algo, vamos até algo, e às vezes nós chegamos em certo lugar e esperamos acontecer algo diferente, e às vezes nós ficamos também decepcionados como aquele homem, porque simplesmente olhamos e vemos nada que está acontecendo, é simplesmente tão fácil assim. Nós às vezes queremos algo mais quando nos encontramos com um homem de Deus, com uma mulher de Deus.
Às vezes nós temos também dúvidas nos nossos corações. Aquilo parecia ser tão simples. O que aquele homem falou: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Era tão simples para Naamã fazer. Mas ali fala que o Naamã, por ali, aquele homem não se reverenciar a ele, por aquele homem não passar a mão sobre ele, sobre a lepra dele, por aquele homem não invocar o Senhor dele como ele esperava que iria acontecer, ele saiu ali indignado. E fala ali que ele até começou no meio do caminho a questionar. Logo no Rio Jordão, mas tem tantos rios melhores que todas as águas de Israel. Porventura Abana, Farpar, rios de Damasco. Não poderia eu me lavar neles e purificar? Ele começou um questionamento. Muitas vezes nós questionamos também. Nós vamos atrás à procura de resposta e pedimos ao Senhor. E quando a resposta vem até nós, às vezes nós também questionamos. Não obedecemos, porque o Senhor sabe lá na frente. Ele conhece os nossos corações e nossas mentes. Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes nós queremos também, nosso coração e nossa mente, desviar daquilo que o Senhor tem mandado falar. Por que, Senhor? Não poderia eu ir em outro lugar? Porque eu tenho que ir naquele lugar? Porque eu tenho que ir naquela pessoa? Não poderia outro ir? Logo eu? Assim era aquele homem naquela situação. E fala que ali ele não queria. Ele não queria ir naquele rio. Porque ele não achava certo. Pela posição dele, talvez. Pelo respeito que ele tinha. Mergulhar num rio daquele. Um rio tão simples. Não era um dos melhores rios. Porque ele deveria ir naquele rio. Mas ali fala que aos seus servos que estavam ali com ele falaram: olha, este é o profeta. Se ele falou alguma coisa, faça. Lava-te. Você vai ficar purificado. Ali aqueles profetas começaram a falar: aquele homem é um homem de Deus, é um profeta. E ali, aparentemente, aquelas palavras, Naamã se convenceu. E ele desceu para mergulhar naquele rio, conforme a palavra que o homem de Deus tinha falado, que ele se tornaria limpo. E ali fala que ele desceu 1, 2, 3, 7 vezes, para que ele pudesse ficar totalmente purificado. Ele mergulhou 7 vezes, e a sua carne tornou como uma carne de um menino, e ele ficou purificado. Às vezes o Senhor nos permite a gente passar por várias vezes por uma situação, para que nós ficamos limpos, para que nós entendemos que devemos estar limpos, purificados na sua presença. Talvez você passou por tantas vezes essa mesma situação na sua vida, mas você não tem buscado a purificação, você não tem buscado a libertação para a sua vida, porque aquela libertação era para aquele homem, a purificação era para aquele homem. Talvez seja isso que Deus te quer nessa tarde. Que você se liberte de aquilo que não provém dele, para que você saia dessa situação. Que você retire de você tudo aquilo que não provém de ti. Porque eu creio que tinha muitas coisas. Aquele homem tinha que se limpar, que se purificar. Porque ele foi determinado que fosse 7 vezes. Não era só uma vez. Teria que ser 7 vezes.
E quando aquele homem entendeu que ele deveria descer, mergulhar naquele rio, verdadeiramente, eu creio que ele foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e deve ter se levantado daquele rio depois daquele mergulho frustrado, porque eu creio que ali ainda existia dúvidas no seu coração. Quantas vezes nós existimos dúvidas no nosso coração, naquilo que o Senhor tem mandado, aquilo que o Senhor tem mandado os profetas profetizar sobre nossas vidas, e nós colocamos nós mesmos empecilhos e falamos: isso não é comigo, isso não é para mim. Porque eu já tentei várias vezes, eu já bati várias vezes nessa porta e muitas vezes foi fechada. Porque tem portas que você vai conseguir com insistência, com permanência. É preciso permanecer, é preciso insistir, é preciso buscar mais vezes, é preciso mergulhar quantas vezes for possível para você se purificar, para você se tornar limpo na presença de Deus, para que você também seja curado dessas lepras que vem te acompanhando. Essas marcas talvez sejam marcas que estão sobre o teu coração, sobre a tua vida, que jamais um homem poderá tirar. Mas pela palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, creia que você será limpo, que você será purificado de todo esse mal que te persegue. Mas é necessário descer na presença do Senhor. É necessário se humilhar, porque aquele homem ali, ele teria que descer, ele teria ter um gesto de humildade, porque ele foi no rio mais simples, menos populoso, vamos dizer. Ele esperava que fosse nos melhores rios pela sua posição. Talvez nós estamos esperando melhores coisas a mais. Talvez nós colocamos no coração: eu mereço a mais. Mas não estamos enxergando na nossa frente aquilo que Deus tem te colocado para você fazer. E achamos que isso é tão pouca coisa para mim. Mas nessas poucas coisas que Deus quer fazer um milagre, é nessa pouca coisa que você vai se tornar muito na sua vida. É necessário descer, se humilhar. Era um gesto talvez humilhante para aquele homem, para aquele chefe daquele exército, mas era necessário para que ele pudesse ser curado. E quantas vezes nós colocamos ali no nosso coração, esperamos algo, talvez que não é da permissão do Senhor, não é da vontade do Senhor. Talvez o Senhor hoje tenha colocado no seu coração, talvez você tenha vontade de fazer algo, mas Deus tem colocado no seu coração outros caminhos, tem te colocado pessoas no seu caminho para profetizar, para dizer algumas coisas que talvez seja ao contrário, o seu desejo, o seu coração. Mas agora, aceite a bênção do Senhor, aquilo que o Senhor tem te colocou, porque Deus irá te abençoar no pouco. Deus irá fazer esse pouco se tornar grande na sua vida, quando você entender que é melhor ter um pouco com Deus do que ter muito sem Deus na sua vida. Não irá prosperar, não irá ir para frente. Ali fala que aquele homem voltou com a sua comitiva e pôs diante de Eliseu e falou: agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aceita uma bênção, aceita algo de mim. Mas ali fala que Eliseu disse: vive o meu Senhor, cuja na sua presença eu estou, e eu não aceitarei. Aí fala que ele insistiu, para que aceitasse, mas Eliseu recusou.
Porque aquilo que o Senhor tem nos dado, a graça que o Senhor tem nos dado, não devemos nós cobrar. Eliseu ali falou: eu vivo na presença, e na presença eu estou. Você tem vivido na presença? Tem estado na presença? Você tem falado que está na presença e não tem vivido na presença? É necessário viver na presença. É necessário, quando Deus te abençoa, que você use os seus dons, os seus talentos para abençoar os seus irmãos. Devemos entender que tudo que Deus nos dá, os bênçãos, os talentos, são de Deus, não somos nós. Não devemos nós cobrar para os nossos irmãos, impor condições, porque essa graça, esse dom que Deus te deu, vem do Espírito, não é seu. Eliseu ali estava naquele momento querendo dizer isso: eu vivo no Senhor e Ele está em mim. E eu não quero aceitar nada. Eu só quero que reconheçam que em Israel tem profeta ainda de Deus. É necessário que reconheça que você é profeta do Senhor Jesus. É necessário que reconheçam a administração do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quantos têm colocado, falado que eu faço? Nada somos sem o Espírito Santo de Deus. Se hoje você louva maravilhosamente bem, as pessoas sentem a presença do Senhor Jesus, é porque Deus, o Espírito Santo de Deus, colocou esse cântico maravilhoso na sua boca, na sua voz. Ele abençoou. Se você hoje tem um dom da palavra, de ministrar, foi porque o Espírito Santo de Deus te deu sabedoria para você me falar. Se você hoje ora, é profeta, profetiza, pessoas são curadas, são libertas, são batizadas com o Espírito Santo de Deus. Isso só somente um dom, um talento que Deus te deu. Mas esse dom, esse talento pertence a Deus, não a você. Essa glória não pode ser dada a você. Então não é imposto condições, porque isso vem do Senhor. Isso não é teu, é do Senhor. Porque se o Senhor quiser, Ele retira a qualquer momento. Se a sua glória do homem se engrandecer em cima das coisas do Senhor, o Senhor retira, o Senhor não permite. É por isso que o Senhor retira muitas pessoas de cima dos altares. É por isso que o Senhor permite muitas vezes pessoas perderem até mesmo os trabalhos, serviço, cargos religiosos na igreja, porque começam a se glorificar, começam a colocar em posições, começam no seu coração a almejar mais coisas. Eu deveria ter um cargo melhor, eu deveria ter um salário melhor, eu deveria estar numa posição melhor, porque eu faço isso. Você não é nada sem Deus. Tudo que você tem, tudo que você tem ministrado até hoje, tem feito, foi porque o Senhor permitiu. Foi pela graça. E precisamos carregar a marca de Deus na nossa vida. Porque aquele homem Naamã reconheceu. Ele falou: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Eu sei que tem um Deus na sua vida, porque foi esse Deus que você falou, que você profetizou na minha vida, e esse Deus curou. Será que também tem te reconhecido o mundo? Será que o teu vizinho, o teu esposo, a tua esposa, será que no seu serviço, será que o mundo lá fora tem te reconhecido também o Deus vivo na sua vida? Será que tem reconhecido que você é um servo de Deus, cujo você vive na presença do Senhor? Será que estão reconhecendo que você verdadeiramente é um profeta, que você é uma bênção de Deus na vida de muitos? Você foi usado para ser bênção na vida de muitos.
não foi para amaldiçoar, não foi para murmurar, não foi para criticar, não foi para matar. O Senhor te chamou para ser bênção. Seja bênção aonde você estiver, na posição que você estiver. Se você carregar a palavra do Senhor Jesus, se você andar nos seus mandamentos, irão te reconhecer que você é um servo do Senhor. Irão reconhecer que a glória do Senhor está sobre a tua vida, porque irá ser manifesto naturalmente a glória do Senhor na sua vida. Não é necessário que o homem reconheça, simplesmente que Deus veja o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer para você. Deus conhece o seu íntimo. E Deus tem algo melhor para a sua vida. Se hoje você se encontra nessa situação, todo leproso, todo sujo, imundo, sendo rejeitado, que em nome do Senhor Jesus, que essa palavra alcance a sua vida, que hoje você queira ser limpo. Senhor, hoje eu quero ser limpo, eu quero ser purificado. Senhor, eu quero me purificar dessa bebida, desse álcool. Senhor, eu quero me purificar dessa lepra da prostituição. Eu quero me purificar dessa lepra, meu Pai amado, da mentira que eu carrego. Essa lepra qual, meu Pai amado, eu tenho uns desejos, vontades que não provém de Ti, que eu sei. Queira hoje você mergulhar nos rios do Senhor, nessa palavra. Se você tentou 1, 2, 3 vezes, continua. Porque as vitórias são vencidas através das orações, da insistência, da busca. Continua, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem promessa. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Queira hoje você ser curado, ser purificado, mas não duvide do servo, não duvide da voz do Espírito Santo de Deus quando falar no seu coração. Simplesmente faça. Não queira voltar para trás. Não queira colocar dúvida no propósito onde Deus te colocou. Colocar dúvida naquilo talvez você pensa que seria melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Porque eu queria que se aquele homem tivesse voltado e tivesse ido em outro rio, tivesse tentado lavar em outros rios, ele não teria ficado liberto. Ele não teria se purificado daquela lepra. Mas deveria ser ali, no improvável. É no improvável que Deus vai agir. É onde muitas vezes a gente acha que não tem solução, que não vai acontecer nada. É ali que o Senhor trabalha, é ali que o Senhor quer levantar de você como profeta. Talvez seja numa terra que você acha, pensa, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Talvez seja essa terra onde ninguém dá nada, onde ninguém espera dar frutos. Você irá dar fruto. Seja diferente. Pise aonde ninguém quer ir. Faça aquilo que ninguém quer fazer. Coloque um propósito no seu coração. Que eu farei. Eu irei. Mesmo que ninguém vai. Mesmo que nem às vezes parecem muitas palavras. Muitas pessoas talvez para impedir. Esse propósito, talvez esse projeto parece ser tão pequeno, mas nesse projeto tão pequeno que Deus vai te honrar, vai abençoar a sua vida, a tua casa, e é onde você também vai ter a oportunidade de abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Mas é necessário ouvir, é necessário levantar, é necessário ouvir a voz de Deus, porque aquele homem ali tinha pessoas, eu quero ali que tinha homens que já ouviram falar de Eliseus, porque aqueles homens começaram a falar com ele, a insistir, aqueles servos começaram a falar, vai e faça o que o servo, o que o homem de Deus falou. Aqueles homens reconheciam que Eliseu era um homem servo de Deus. Eu creio que aquele homem na mão não conhecia. Porque se ele conhecesse aquele homem, servo de Deus, ele não ficaria muito indignado. Ele não queria no seu coração ir para
embora talvez Deus coloque pessoas no seu caminho para que você insista, para que te ajude. Muitas das vezes você não tem percebido, você não tem visto as oportunidades, não tem dado ouvido a essas pessoas. Talvez seja assim, o fato de tantas vezes você ter tentado não ter dado certo. Porque o Senhor falou com você que seria naquele lugar, e você tem tentado em outros lugares, você tem tentado buscar solução para os seus problemas de outras formas. Talvez você tenha de falar, isso é uma grande humilhação para mim. Mas se o Senhor mandou você fazer, você faça. Porque em meio a esses ambientes que parecem que nada vai acontecer, é que Deus tem uma grande obra na sua vida. Talvez Deus tirou a todos em volta de você, tirou de perto de você e colocou esse mais humilde, mais simples, a qual você não dava nada, a qual você não esperava. Foi esse que Deus capacitou, que Deus ungiu para te dar a palavra necessária na hora certa, que Deus está usando e você não está entendendo. Porque você não tem aberto os seus olhos espirituais e vendo o que o Senhor tem te enviado até você. Você não tem aberto os seus olhos. Talvez você tenha procurado outras soluções. E talvez a solução já veio, já está a resposta diante de você. Mas você não tem sido humilde para reconhecer que o Senhor trabalha diferente nos improváveis. Queira hoje você enxergar aquilo que Deus tem colocado na tua frente, aquilo que os profetas têm falado, aquilo que os profetas têm te enviado. Queira hoje você voltar a ter um encontro com Deus nessa tarde e ser obediente. Colocar no seu coração a obediência e obedecer. Porque enquanto aquele homem não colocou no seu coração que ele deveria descer, aquele homem entrou ali e mergulhasse 7 vezes, como aquele homem de Deus tivesse falado, somente assim ele foi curado, liberto. Pela palavra. E pela palavra, em nome do Senhor Jesus, eu creio que você irá ser curado. Não precisará de ninguém colocar mãos sobre sua cabeça. Não precisará de ninguém invocar várias vezes ao Senhor. Você, aonde estiver neste momento, mulher, anciões, jovem, minha jovem, irmã, onde você estiver nesse momento, você mesmo, invoca os Deus. Invoca o teu Deus que você tem buscado. Não é necessário que ninguém faça isso, porque aquele homem, naquele momento, ele esperava ser recepcionado, ser bem recebido. Aquele homem esperava que aquele Eliseu saísse lá de dentro da tua casa, que falasse coisas, que invocasse o nome, que colocasse a mão sobre a lepra. Mas aquele homem simplesmente mandou mensageiro e falou: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Talvez você tenha escutado coisas e tenha falado: não é desse jeito, não vai funcionar, é melhor fazer esse meu caminho, esse meu trajeto. Mas isso não vai funcionar, não irá dar certo, será um projeto frustrado, será um caminho de tristeza. Coloca Deus na sua frente no caminho e escuta a voz do Senhor, escuta a voz do profeta que Deus tem te colocado. Consiga enxergar as pessoas certas que Deus tem te enviado. Se não há ninguém para te ministrar, seja você mesmo hoje um profeta na sua vida. Ministre sobre a sua vida. Ministre que você vai ser curado, que você vai ser liberto. Faça a oração da fé. Que eu creio que em nome de Senhor Jesus, você é profeta de Deus. Você irá profetizar. Você, em nome de Jesus, irá receber as bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. E ela é grande, é poderosa. O Senhor não incluirá
O Senhor não tampará o ouvido àqueles que clamam a Ele em espírito e verdade, de coração limpo, aberto para Ele. O Senhor está pronto para te entender, para te ouvir, seja onde você esteja. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, abençoa essas pessoas que neste momento escutaram essa palavra, Senhor. Que elas sejam libertas, purificadas, Senhor, de toda a sua lepra, de todo o mal, Senhor. Trabalhe em suas vidas, faça a sua vontade, faça o teu querer. Senhor, que elas possam enxergar as possibilidades, que elas possam enxergar as profetas que o Senhor tem enviado diante delas, meu Pai. Que elas possam ser humildes, meu Pai, o suficiente para reconhecer que sem Ti, meu Pai, nada somos, meu Pai. Que essas pessoas, meu Pai, possam entender o chamado, Senhor, e ser obedientes, Senhor. Não deixar, meu Pai amado, por orgulho, meu Pai amado, de entrar nos seus corações, meu Pai, e não fazer a sua obra, aquilo, o propósito que o Senhor tem chamado, Senhor. Meu Pai amado, restaura, dá vida, dá força a essa pessoa, meu Pai amado. Que ela não possa desistir, meu Pai. Que ela possa, meu Pai amado, ir quantas vezes for preciso, meu Pai amado. Que não se desfaleça a sua fé no meio do caminho, Senhor. Que seja obediente, Senhor. Meu Pai amado, liberta esse irmão, essa irmã. Purifica, meu Pai amado, de qual seja qualquer, meu Pai, uma das suas enfermidades, Senhor. Meu Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa alcançar o milagre na sua vida, meu Pai amado. A libertação para a tua família, para a tua casa, meu Pai amado. Trabalha, Senhor, purifica, meu Pai amado, as pessoas no ministério, Senhor, que estão agora precisando, necessitadas, meu Pai, de Ti, Senhor. Vai enviar pessoas certas, no momento certo, meu Pai, para ser bênçãos para essas pessoas, meu Pai. Que o Seu nome possa ser glorificado, reconhecido através, meu Pai amado, das nossas vidas, Senhor. Mas que a Sua glória, meu Pai, seja, meu Pai amado, maior, meu Pai, sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, Senhor. Entregamos tudo nas Suas mãos, meu Pai. Que faça o Teu querer, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós cremos, meu Pai, na promessa, Senhor. Estamos confiantes, meu Pai, que possamos nós ser sabedoria do Senhor, sermos esforçados, meu Pai, e insistir, meu Pai amado, no propósito, naquilo que o Senhor tem colocado, Senhor. Sejamos nós fiel, meu Pai, e permanecer, meu Pai, na vigilância, na sabedoria e na fé, Senhor. Que nós possamos, meu Pai amado, Te buscar em espírito e verdade todos os dias, meu Pai. E querer nas promessas, meu Pai. Não duvidarmos, meu Pai, aquilo que o profeta tem nos falado, tem nos entregado sobre as nossas vidas. Queremos nós aceitar a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.